Olá, estudantes! Espero que todos vocês estejam bem. Nesta aula, vou tratar de alguns aspectos gerais e introdutórios sobre fonética e fonologia. Bem, como introdução, a primeira pergunta que ocorre: o que é fonética? Pois bem, de maneira simplificada, a fonética é o estudo dos sons ou dos fonemas que são emitidos pela voz humana. Ok, ninguém tem dificuldade de entender o que é som, mas o que é fonema? Fonema é a menor unidade sonora do sistema fonológico de uma língua. Ele, o fonema, tem a função de estabelecer uma diferença de significado entre uma palavra e outra. Vejam, a letra é a representação gráfica ou a escrita do fonema. Por sua vez, o fonema é a representação do som da fala. Gente, professor, então nós podemos escrever fonemas? Sim, com a finalidade de estudos linguísticos, nós podemos e devemos escrever fonemas. Por exemplo, eu utilizo as letras P, A, T e O para escrever a palavra pato. E aqui vocês não têm nenhuma dificuldade em entender, vocês não têm nenhuma dificuldade em entender essa palavra, certo? Pois bem, como eu posso representar ou escrever foneticamente a palavra pato? É simples. Eu represento entre colchetes e marcado com um sinal gráfico de apóstrofo, antes da sílaba mais forte, ficando assim representado. Pato, P-A-T, U no final. Bem, já que falamos de fonema, vamos fazer uma distinção entre fonema e alofone. Pois bem, vimos que o fonema é a representação do som da fala. Por sua vez, alofone, eles são as possibilidades de realização de um mesmo fonema. Ou seja, uma letra tem apenas um fonema, certo? Entretanto, um fonema pode ter diferentes representações sonoras. Esses são os alofones. Bem, exemplificando, talvez você já deva ter ouvido a famosa frase, por exemplo, lá de Curitiba, Paraná, até falei numa aula: leite quente faz mal para os dentes. Essa mesma frase pode ser realizada com o T e o S, tendo sons sibilantes e chiados da seguinte forma: leite quente faz mal pros dentes. Nesse exemplo de realização, nós vemos a realização de alguns alofones, ou seja, sons ou pronúncias diferentes do mesmo fonema. Leite, leite, quente, quente. Eles são realizados em diferentes regiões, Curitiba e outras regiões, né? Então, a realização dos alofones acabam gerando o que nós chamamos de variações linguísticas. As variações linguísticas, portanto, são diferentes realizações de fonemas que ocorrem em virtude de fatores sociais, geográficos, estilísticos, profissionais, entre outros, quando temos uma grande quantidade de falantes de uma mesma língua em um país. Bem, vejamos mais um exemplo simples de alofone e variação linguística na língua portuguesa no Brasil. Vejam a palavra, ou melhor, o fonema R, né? Que ele tem duas realizações muito conhecidas no Brasil. Uma realização do R com som forte, bem sonoro, que é popularmente marcado como R do interior, que conseguimos perceber a distinção da pronúncia da palavra porta, e um outro menos sonoro, quase imperceptível,
conhecido como R da capital, que é o porta, né? Então, ou seja, porta e porta. Bem, antes de adentrarmos no assunto fonologia, é interessante mostrarmos, tá, que quanto às variações linguísticas, elas também podem ocorrer por meio da formação de dialetos e idioletos. A distinção entre dialetos e idioletos é a seguinte: os dialetos são variações da mesma língua realizada por grupo de pessoas. Um grupo de pessoas fazem essa variação. Os idioletos, por sua vez, são as maneiras únicas de falar ou sinalizar de um indivíduo, apenas de um indivíduo. Então, esse falar diferente de indivíduo para indivíduo é idioleto. Muito bem. Agora, falando da fonologia, ela é a área de estudo que se preocupa com a maneira, tá, o modo pelo qual os sons da fala, os fonemas, eles são produzidos e se organizam dentro de uma língua, classificando em unidades, ou seja, fonemas, capazes de distinguir os significados produzidos pelas palavras. Tá? Então, veja bem, aqui a preocupação é como eles se organizam, como eles se formam, o modo como se formam, certo? Como exemplo, tá, de uma das preocupações da fonologia, nós temos quando nós estudamos, tá, a palavra pato. Quando estudamos a palavra pato e bato. Analisando-se as semelhanças e diferenças que existem entre elas, quanto ao ponto e o modo de articulação de P e B, pato e bato. Nós vamos verificar que a distinção é marcada por dois fonemas, P e B. Então, essa distinção quanto ao modo, quanto ao local, a forma como esse P e B são formados, é objeto de estudo da fonologia. Bem, se fonética e fonologia, se elas estudam fonemas, a diferença entre elas reside no fato de que a fonética, ela estuda, tá? A fonética, ela estuda os fonemas de maneira isolada, preocupando-se, tá, apenas como as letras, como os sons, eles são realizados. Então, apenas com o som. E a fonologia, ela se preocupa com o quê? Com os diferentes significados produzidos por sons semelhantes e também a forma, a estrutura, como é que o modo de articulação e de formação desses fonemas. Tá? Um outro aspecto que diferencia a fonética e fonologia também é a forma como eles são transcritos. Tá? A transcrição fonética, por exemplo, ela é feita com colchetes quadrados. Tá? Enquanto que na transcrição fonológica, ela é feita pelas barras inclinadas, dando atenção e importância, né? Essa distinção dos significados também. A fonologia, ela como disse antes, ela se preocupa com a distinção das palavras como pato e bato no exemplo que foi dado. Muito bem. Assim, o estudo fonológico no português, por exemplo, temos categorias tanto quanto ao ponto de articulação, ou seja, o lugar onde a corrente do ar é articulada para a pronúncia das consoantes, como também quanto ao modo de articulação, ou seja, o tipo de obstrução do ar produzida no trato vocal dessa pronúncia. Bem, então, embora diferentes autores façam categorizações diferentes uns dos outros quanto ao modo, ao ponto de articulação, né? Por exemplo, no geral elas são classificadas como labiodentais, bilabiais, os dois lábios, né?
ou quando toca nos dentes superiores, lingodentais, pelo toque da língua nos dentes superiores, né, ou alveolares, quando o toque da língua nos alvéolos e palatais, o toque da língua no céu da boca, velares, pelo toque na parte superior da língua, no palato mole, e assim por diante. E quanto ao modo de articulação, segundo Cagliari, as consoantes classificam-se em oclusivas, nasal, fricativa, fricada, vibrante, retroflexa, aproximante, lateral e TAP, conforme vocês estão vendo nessas imagens que eu estou passando para vocês. E todas essas imagens e informações vocês têm nas apostilas que nós passamos para vocês. Bem, já que fizemos uma introdução sobre as noções de fonética e fonologia, dando ênfase aí à língua portuguesa, vamos fazer agora alguns apontamentos em relação à fonologia das línguas de sinais. Alguns autores não fazem essa distinção entre fonologia de línguas orais auditivas e de língua de sinais. Eles trabalham com regras genéricas, tá? Porque eles consideram que não tem distinção. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos fazer essa distinção. E a distinção básica entre as duas é basicamente na organização, na estruturação dessas duas línguas. Ou seja, enquanto que as línguas orais, elas envolvem a formação de fonemas auditivos, né? São os sons, na língua oral auditiva, a língua de sinais envolve fonemas visuais gestuais, ou seja, nós observamos, visualizamos os gestos e os sinais produzidos pelas mãos. Em todo caso, vale registrar isso aqui, que Carnop ela afirma que a fonologia de língua de sinais é o ramo da linguística que tem por objeto identificar a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos das línguas de sinais, propondo descrições e explicações que envolvem as expressões manuais e não manuais na criação dos signos linguísticos. Assim, quanto à língua de sinais, especificamente, a Libras, tá? Nós temos especificamente na Libras os seus parâmetros fonológicos classificados em configuração de mão, movimento, locações, orientação de mão e também as expressões não manuais. E em relação ao uso das mãos na produção dos sinais, temos também alguns sinais que eles são produzidos apenas por uma mão, produzidos pelas duas mãos e também produzidos pelas ambas mãos, as duas mãos sendo ativas e produzidos também com as duas mãos, sendo a mão dominante a mão ativa e a mão não dominante é que fica no local, a locação. Entretanto, antes de finalizarmos, gostaria de registrar que existem algumas restrições fonológicas nas produções de sinais envolvendo as duas mãos. Segundo Bateson, a primeira restrição, denominada condição de simetria, estabelece que, caso as mãos se movam na produção de um sinal, a configuração de mão deve ser a mesma para as duas mãos, e a locação deve ser a mesma ou simétrica, e o movimento, né, deve ser simultâneo ou alternado. A segunda restrição, denominada de condição de dominância, estabelece que, se as mãos não dividem a mesma configuração de mão, então a mão ativa produz o movimento e a mão passiva serve de apoio e apresenta uma de 7 configurações de mão que ele apresenta, tá? Lá na nossa apostila. Basta vocês visualizarem isso na apostila que vocês terão essas 7 configurações. Bem, acadêmicos, essa aula, vejam bem, essa aula não é suficiente para que vocês aprendam tudo sobre fonética e fonologia. É só uma introdução. Então eu espero que vocês façam as leituras, tá? 1, 2, 3 leituras do material que nós disponibilizamos no ambiente para que vocês possam ampliar o seu conhecimento.
Tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.